você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz. Entenda que a surpresa é você que produz. Arte é tão legal, você vê diferente do que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente do que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente do que parece igual. Você faz diferença, você é genial. E é em busca dessa diferença aí que os artistas, né, os vanguardistas, né, foram atrás de novas estéticas, novas formas, novas cores. Né? Estamos começando aqui, então, falando aqui sobre vanguardas artísticas europeias, parte 2. Vamos lá para a nossa tela para a gente ir para a nossa aula aí, que está sensacional. Tá bombando também. A gente vai ver algumas músicas que foram produzidas aí. Depois nós vamos ver coisas bem conhecidas de vocês, que tem tudo a ver com esses movimentos, alguns movimentos artísticos aí, né? Eu estava pesquisando aí e, nossa, fiquei impressionado. Né? Então a gente vai aqui, ó, bater em cima aqui do fauvismo, do cubismo, do futurismo, do dadaísmo e do surrealismo, que a gente tocou um pouco ali nesse sentido para dar aqui um momento preparando para a gente entrar aí nesse assunto. Vamos começar logo com a atividade interativa, tá bom? Olha só, o que a gente vai fazer? Vamos ver o que a gente vai propor. Vou deixar aqui essa pergunta, que durante a aula você vai maturando aí, vai pensando aí para você poder responder. Né? Qual movimento, no final da aula você vai dizer, qual o movimento da vanguarda artística europeia que bate mais com você, que você, assim, você se amarrou, que você gostou mais, assim, que você... seria o expressionismo, ou o fauvismo, ou o cubismo, ou o futurismo, ou o surrealismo. Eu só falei um pouquinho mais aqui sobre o expressionismo, falta falar para vocês sobre esses outros aqui que a gente vai ver que são muito interessantes. Nessas imagens aqui, ó, vocês estão vendo aqui Noite Estrelada aqui do Van Gogh, aí tem também aqui essas outras composições aqui que a gente vai vendo aqui, que tem muita coisa nova para a gente descobrir, né? Muita coisa assim que está além da realidade, né? Geometrizada, né? Entrecortada. Bom, vamos seguir aqui. Vai pensando aí, né? Para você me dar uma resposta legal no final. E claro que você vai embasar a sua resposta. Você vai explicar por que você escolheu, né, o tal movimento que você vai escolher. Então, aqui um mapa aqui para a gente, você vê aí, ó, o que é o surrealismo. É aquilo que está além do real. Olha aqui, isso aqui existe aqui na realidade? Difícil, né? Tem não. Aí vem o quê? O dadaísmo, né? Que relaciona com o fim da estética, a desvinculação da produção artística com aquilo que até então que se entendia como arte. Ou seja, é um movimento em que o pessoal começou a dizer que arte não existia, que, entendeu? Nós vamos chegar nele e a gente vai conversar bem direitinho a respeito disso aí. Olha a Moninha aqui, ó. Com esse bigode aí, meu Deus do céu. Olha aí a transformação, né? Aí o futurismo é uma filosofia focada na velocidade, no ritmo acelerado da vida que a gente vive, né? E o fauvismo? Eles usaram de grande liberdade de expressão nas emoções dos artistas e nenhuma técnica específica, né? Usaram técnica, assim, também, mas nada de determinado, né? Marcado pelo uso das formas, é o cubismo, né? Eles trabalharam aqui em formas geometrizadas. Olha aqui, ó, esse quadro aí do Picasso, né? As Senhoritas de Avignon. Depois a gente vai falar os babados aí sobre esse quadro aí, que tem umas histórias assim bem interessantes, diferenciadas, tá bom? Então,
Vamos pegar aí o primeiro movimento aí, que é o fauvismo, le fauve. Essa palavra aí, né? Fauve significa fera. Então, é uma palavra aí que, novamente, os críticos caem em cima quando a pessoa faz uma coisa que foge foge do script. Quando a pessoa faz uma coisa diferenciada, aí primeiro eles metem a lenha, depois eles aí começam a exaltar. Então, olha só, o fauvismo foi um dos primeiros e mais breves movimentos da arte moderna do século XX, tendo seu apogeu entre 1905 e 1907, né? Nessa faixa aqui, foi que chegou ao máximo. Mas, vamos aqui. Olha, invenções como o rádio, o automóvel e a eletricidade transformaram o dia a dia das pessoas e transformaram também o jeito de pensar. Então, o Henry Matisse foi o líder desse grupo, foi o primeiro, foi o vanguardista, né? Foi aquele que foi na frente e desbravou esse caminho aí. Mas teve também um outro pintor também, que é o Darim, né? Então, Matisse e Darim não usavam cores para imitar a natureza. Eles usavam para criar, de modo imaginário, tanto harmonias quanto desarmonias. Então, daqui a pouco a gente vai... Olha aqui, nós já estamos vendo aqui, ó, essa ideia aqui, esse quadro aqui, ó, tá vendo? Então, sugere um círculo de pessoas dançando, né? Mas olha as cores, olha as formas, né? E aí dá a ideia de pessoas que estão lá num certo campo, né? Cercado pelo céu, cercado pelo azul da nossa vida, né? do nosso ar. Então, rejeitando pintar uma ilusão realista de espaço, eles preferiam enfatizar a superfície plana da tela, né? Então, vamos seguir para a gente ver um pouco mais aí, olha, o autorretrato aí, né? Porque os críticos chamaram eles de les fauves, as feras, porque eles usavam cores muito fortes e as formas das pessoas fugiam das regras da realidade, né? Então, olha aqui, ó, vendo? É uma pessoa? É uma pessoa. A gente tem várias coisas que a gente pode dizer. A gente sabe que é um homem, que tem barba, e tal, mas também não é assim, aquela coisa assim, muito realista, né? Então, você tem aqui, ó, não estou dizendo isso depreciando, nem achando que não tem valor, não. Muito pelo contrário. Porto de pesca de Collioure, no sul da França, no verão de 1905. Henry Matisse e Darim pintaram, nesse lugar aí, retratos um do outro, em pleno fauvismo. Então, Matisse fez o desenho de Darim e Darim, André Darim, né, fez o desenho de Henry Matisse. Então, tá aí, né? Olha o resultado aí, né? Todos eles usando aí a estética, né? E agora vou mostrar para vocês aqui um quadro aqui que vocês vão ver que é uma definição assim, ele é muito simbólico do fauvismo. Olha aqui. O Matisse pintou, fez um retrato da esposa, né? Esse quadro também era conhecido como a linha verde, por causa dessa linha que está aqui no nariz dela, né? Então, ele fez um retrato da esposa dele. O Matisse foi o principal representante a usar cores puras e chocou os conservadores. Chocou tanto que os caras passaram a chamar eles de... São as feras, são os selvagens. Eles são assim, não respeitam nada das regras, eles fogem totalmente. Já devia estar se acostumado que isso aí tem a ver com a vanguarda, né? Tem a ver com a busca por uma novidade, uma busca de sair da mesmice, né? Trazer uma inovação. É vanguarda,
né, gente? Então, essa arte, ela é encarada como um produto em si mesma, pois buscava criar suas próprias regras, independentes de padrões únicos. Porque o que mais um artista detesta, odeia, esse negócio de ficar seguindo ali aquela regrinha ali. Não, só pode pintar se for dessa maneira. Da luz do sol tem que ser amarelo, não pode ser azul, não pode ser... Entendeu? Não, tem que seguir essa regra aí. O artista não quer isso, não. Ele quer fazer do jeito que ele está sentindo. Ele quer trazer uma nova ideia. É isso que acontece. Então, em seguida aqui, você vê o quadro aqui, ó, do René Matisse, que a gente mostrou lá no início, lá, é um quadro chamado A Dança, né? Onde dançarinas ocupam toda a tela por um padrão de ritmo de movimentos expressivos, tá? Ele usou somente 3 cores aí, ó. O azul para o céu, o laranja rosado para os corpos e o verde para a colina, para a própria terra. Então, você veja aí como, com poucos elementos, ele conseguiu transmitir aí uma estética, uma diferenciação aí, né? Então, cria uma imagem na qual as relações abstratas entre a forma e a cor são fundamentais. Os espaços vazios, coloridos, cumprem uma função, tá? É diferente? É muito diferente, tá? E é genial, é lindo, é fantástico. Eu, pelo menos, me agrado muito desse tipo de iniciativa. Agora a gente vai conhecer mais um movimento aí sensacional. Olha só. Vamos chegar aqui no cubismo, né? O movimento artístico que surgiu no século XX nas artes plásticas e teve como seus principais fundadores Pablo Picasso, né, e Georges Braque. Esses 2 camaradas aí tiveram uma ideia sensacional. Observe aí, ó, a menina com o bandolim. Olha, é uma garota sim, né? O Pablo Picasso aí, né? Com o bandolim é um instrumento sim, né? Mas olha só as formas dessa pessoa aí, né? Formas geometrizadas, cortadas aí, né? Muito diferente. Então, usando cinza, preto, azul, verde e ocre, essa cor aqui, tá? É o ocre. Construíram imagens com visões complexas, frias e achatadas. As formas naturais eram reduzidas a figuras geométricas, tais como... Aí vamos para a matemática, né? Aí professores de matemática, matemáticos, cilindros, esferas e cones. Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui nessa imagem. Só que a combinação e a maneira como ele apresentou aí dentro do quadro é absolutamente genial, absolutamente sensacional, né? Então, deixa eu mostrar mais outro aqui. Olha aqui, ó. O Georges Braque, ele foi mais radical ainda, né? Picotou realmente aí um homem com o violão, né? Não dá nem para você saber se é homem ou se é mulher, que ser é esse que está todo entrecortado aí, né? Ele radicalizou, mas é isso aí, está certo sim, né? O homem com o violão, se você não sabia, fique sabendo, está aqui ele, tá? E aqui é um retrato do Picasso também usando as mesmas ideias, né? Feito pelo Juan Cris, né? Em 1912. Tá aí, usando as ideias do cubismo, né? Seguindo aqui, tem um dos quadros, assim, uma das obras mais famosas, né? Que Les Demoiselles d'Avignon, As Senhoritas de Avignon. Avignon era uma rua, né, onde tinha uma casa de prostituição, uma coisa assim, né? E tinha as moças lá e ele convenceu elas a pousarem e aí fez, ou ele simplesmente observou e fez esses desenhos delas, assim, elas
bem à vontade, né? Detalhe, ele mexeu com a imagem, né? Ele mexeu com a imagem colocando algumas máscaras africanas, né? Inspiradas nas máscaras africanas, em 3 dessas moças, né? Colocou só... Mesmo assim, a imagem não é exata, né? Não dá para você reconhecer quem é quem. Aí, mas dá para você saber que são mulheres, né? Então, sexo feminino, dá para você perceber nitidamente aí, dá para você perceber também que isso daí, eu vou adiantar para vocês, é uma influência do período que Picasso passou na África e ficou muito impressionado com as máscaras africanas, né? Então, a influência de Paul Cézanne aparece, entre outros aspectos, na mobilidade que Les Demoiselles d'Avignon proporciona ao olhar, né? Há também uma referência às 5 banhistas de Cézanne. Quer dizer, é como se ele fizesse uma outra leitura, né? Uma releitura do trabalho do Cézanne, né? Então, ele pegou o mesmo quadro, só que ele usou mulheres francesas, só que ele usou as máscaras africanas, só que, entendeu? É como quando a gente fala das Vênus, né? A Vênus, tem a Vênus de Willendorf, aí tem a Vênus de Botticelli, e aí são pessoas, são mulheres que eles vão retratando, dando a sua visão daquele tipo, daquela estética imaginária, né? Então, o Picasso transformou totalmente usando aqui as ideias cubistas, né? Então, veja esses detalhes aqui, ó. Influência das máscaras africanas nas figuras à direita e na figura à esquerda, né? Então, você tem aqui, ó, aqui, e tem essa pessoa aqui. Só quem está aqui sem máscara são essas 2 do centro aí, né? A frontalidade da arte egípcia na figura que está sentada e na figura à direita, né? O corpo numa direção, o rosto noutra, né? Mais ou menos, não é exatamente a ideia da lei da frontalidade, mas é uma ideia que vai aproximando desse sentido aí, tá? Vamos ver aqui, então, uma curiosidade? Bora lá. Olha só. Observe que Picasso inspirou-se das máscaras africanas para os rostos de algumas das senhoritas, né? Demoiselles, das senhoritas. De Avignon. Eu vou ficar pensando que eu sei francês, mas não sei muita coisa, não. Só algumas coisas que eu vou aprendendo, né? Très bien. Très chique, muito chique. Então, nas 2 figuras centrais, a referência da máscara africana é bastante nítida, tá? E aqui é o quadro que inspirou Picasso a fazer as suas moças, né? Um retrato de 5 moças aí. Paul Cézanne fez 5 banhistas, né? Então, ele também usou lá 5 garotas, 5 mulheres, para mostrar aí a sua genialidade, colocando todo o estilo, toda a estética, toda a maneira de pensar dos cubistas dentro da influência do resultado final do quadro, tá? E não esqueça das máscaras africanas. Não esqueça, hein? Detalhes importantes aí. Seguindo aqui, temos o mais magistral de todos os quadros. É um gênio. Só um gênio como o Pablo Picasso faz uma obra dessa, onde ele pinta num muro essas figuras aí, e aí vamos conhecer os detalhes. Esse mural aqui representa a indignação com o bombardeio de Guernica, um ataque que levou à morte de grande parte da população, né? Então, esse ataque aí foi um ataque covarde, cruel, sem sentido. A guerra não tem sentido. Eu fico pensando nas populações da faixa de Gaza, eu fico pensando nas populações que estão debaixo da guerra, também ali nessa guerra da Rússia, né, contra a Ucrânia.
E aí você veja que quando tem um bombardeio desse, acontece assim, as pessoas que estão atingidas, sai pedaço de gente para um lado, pedaço para o outro. E o Picasso retratou isso aqui para protestar a sua indignação contra o bombardeio de uma cidade absolutamente pacífica, sem estar metida em guerra, onde as pessoas civis foram, olha aqui, as imagens de desespero, de sofrimento e de dor. Então, os tons branco, preto e cinza são a representação clara pelos fragmentos, clarões, figuras deformadas, desespero e violência na cena. Então, Picasso foi, assim, fora da curva aí, né? É um gênio máximo. E o quadro Guernica, guarde aí, é essa obra-prima do Picasso. Vamos chegar aqui no outro movimento, tá? A gente já falou muito aqui sobre o cubismo, agora a gente vai no futurismo. O futurismo tem a ver com as tecnologias, as novas tecnologias naquele tempo, né? Tem a ver com as inovações, com a criação de máquinas industriais para facilitar, por exemplo, a linha de montagem de automóveis. As grandes indústrias se beneficiaram muito das inovações. Então, qual o contexto histórico? A Primeira Guerra Mundial trouxe mudanças dramáticas nas noções de distância e tempo com o advento do aeroplano, quer dizer, apareceu o avião, né? Aí também dos automóveis apareceram também os carros e das comunicações sem fio. Então, passaram a usar o telégrafo, e, enfim, foram grandes inovações, o telefone. E aí, olha, esse quadro, essa escultura aqui, Formas Únicas de Continuidade no Espaço, do Umberto Boccioni, em 1913, é uma obra assim, altamente representativa dessa ideia do futurismo. O futurismo foi iniciado pelo poeta italiano, guarda isso aí, tá? Filippo Tommaso Marinetti, né? E as influências do futurismo espalhou-se depressa pela Europa, com a sua filosofia focada na velocidade, no ritmo acelerado da vida contemporânea. Esse termo aqui é bom, é um termo bom de você começar a entender melhor. O que é contemporâneo? É o que está passando no tempo atual da nossa vida, né? É o momento que a gente está vivendo. Então, estamos na contemporaneidade, estamos vivendo nesse tempo aí que é chamado de contemporâneo. Tá bom assim? Então, vamos seguir aqui para a gente ver um pouquinho mais de detalhes sobre essa escultura aí, tá? A escultura futurista mais famosa, essa figura humana aí, foi trabalhada pelo artista de modo a passar a impressão de movimento, né? Está vendo aí que está como se fosse começar a correr. A impressão de movimento, de velocidade e de força, que eram os valores exaltados pelos futuristas. Então, essa escultura aí recebeu esse título, né? Esse nome. É uma escultura feita pelo Umberto Boccioni e significa, o nome dela é Formas Únicas de Continuidade no Espaço. Bom, seguindo aí, nós temos também o seguinte: o movimento artístico futurismo buscou exaltar essas transformações, negando o passado, valorizando a máquina, a velocidade e, pasme, a guerra. Por quê? Se eles estavam exaltando a criação de novas máquinas, né, o surgimento de novas tecnologias, eles também estavam valorizando o uso delas para a guerra.
Então, você vê também aqui nessa ilustração aqui, ó, a Torre Eiffel, né? Pelo Roberto Delaunay, uma obra feita óleo sobre a tela. Então, seguindo aqui, nós temos mais obras aqui representando o dinamismo, né, da velocidade, como essa obra aqui do Luigi Russolo, né? E aqui temos também os arranha-céus e túneis do Fortunato de Pero, não é isso? E aí, agora a gente vai para um movimento onde nós vamos falar um pouco da tristeza, do sofrimento. Eu vou botar aqui, vou cantar para vocês aqui uma música que tem a ver com o próximo movimento, que é o dadaísmo, tá? Porque no dadaísmo é a negação da arte, tá? Só para a gente relaxar um pouco, tá? Nesse entendimento, porque o dadaísmo realmente tem tudo a ver. Já nem lembro seu nome, seu telefone, fiz questão de apagar. Aceitei seus erros, me reinventei, virei a página. Agora eu tô em outra, tô nem aí, tô nem aí. Pode ficar no seu mundinho, eu não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Pois é, tô nem aí, olha aí, tô nem ligando se tá bem feito o meu quadro, tô nem ligando se você tá gostando, também não sei se eu tô tocando legal, não sei se isso aqui é arte ou se não é. Vamos lá para a tela para a gente falar bastante sobre esse pessimismo aí do dadaísmo, né, gente? Esse nome aí, né, tem tudo, tá tudo interligado, tá, gente? As coisas estão interligadas. Por quê? Deixa eu avançar aqui, né? Olha aí, o dadaísmo. Os artistas dadaístas, né? Você vai entender até por qual o motivo desse nome aí, tá? Eles menosprezavam a ênfase tradicional posta na estética pictórica e na expressividade da obra de arte. Eles negavam a obra de arte, isso é a verdade, tá? Então, as características: rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, espírito vanguardista de protesto, espontaneidade, improvisação, irreverência artística, anarquismo e niilismo. O niilismo, meu Deus do céu, é uma coisa terrível, a negação de tudo. O cara não acreditava em nada, não queria saber de nada, não estava realmente disposto a construir nada, tá? Era assim, total negação, total pessimismo, total é o não de tudo, o niilismo, tá? Então, buscava, ao contrário, ó, o caos e a desordem, procurava as coisas ilógicas e irracionais, né? Tô nem aí. Caráter irônico, debochado, radical, destrutivo, agressivo, pessimista. Aquela pessoa que para ela tudo ia dar errado, que as coisas não valiam a pena. Afinal de contas, arte, isso é arte? Olha, não acredito na arte, estou desiludido com o mundo. Houve um motivo para isso? Houve sim. Vamos dizer aqui. Aversão à guerra e aos valores burgueses. Então, vamos raciocinar aqui bastante, tá? A questão da guerra, porque a guerra traz o que existe de pior na vida, na morte, na desumanidade, na brutalidade. Então, por conta disso, os artistas passaram a refletir esses valores, assim, essa tristeza, essa ideia, esse hate, né? Hoje em dia está na moda falar nessa palavra aí, né?
os haters, né, os odiadores, as pessoas passaram a se alimentar um pouco desses valores aí, ó. Uma rejeição ao nacionalismo. Por que eu vou ter uma ligação tão grande assim, querer ser um orgulho da minha nação, que é uma nação que está destruindo vidas, está matando pessoas, e ao materialismo. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam mais em nada, né? Estavam criticando aí o consumismo e o capitalismo. Então, o dadaísmo é um movimento assim da descrença em tudo, tá? Olha só o que foi que o artista fez. Ele pegou um urinol e destacou lá da sua função e colocou numa outra posição, apresentando como obra de arte. E aí? O que você vai entender com isso aí, né? Nós vamos chegar nessa conclusão já já aí, tá? Vamos seguir aqui para a gente ver aqui mais composições dadaístas, né? O dadaísmo, em Berlim, associou-se ao movimento dos trabalhadores e suas batalhas políticas. Haussmann começou a criar fotomontagens satíricas, debochando, né? Em 1918, como forma de protesto contra os valores de uma sociedade burguesa. Então, os burgueses é uma sociedade emergente, é uma sociedade que vai enriquecendo, né? E vai criando sua nova forma de viver em grupo, né? Seus novos valores. E eles passaram a protestar contra isso também. Então, Loir Cocodilate, do Francis Picaba, é uma obra aí feita usando óleo fofo e colagem sobre o tecido, né? Então, está aqui os materiais usados para as obras de arte também foram totalmente, né, mudados, né? Deixou totalmente o tradicionalismo. Olha aqui, essa litografia e fotocolagem em papel do Raoul Haussmann, lá no Reino Unido, né? Estão vendo aí, ó, tá vendo? É um tipo de arte totalmente diferente, uma coisa totalmente inusitada, certo? Então, agora vamos tocar naquele assunto, né? Essa obra de arte aqui foi chamada de A Fonte. É um urinol de porcelana branco, considerado uma das obras mais representativas do dadaísmo na França, né? Porque foi criado pelo Marcel Duchamp. O Duchamp, ele questionava, ele discutia o que constituía uma obra de arte em uma sociedade materialista. Então, ele atacava as noções de valor material, né, da obra de arte, no caso. Tá? Então, por isso que ele pega uma coisa que já está pronta, ready-made, né, que a gente vai discutir esse conceito também, e aí ele apresenta como uma obra de arte. Ok? Então, vamos seguir então, para o próximo movimento, né, que eu vou colocar aqui para vocês. Aí eu também quero mostrar aqui um trechinho aqui de uma outra canção, muito conhecida de todos nós, e que o autor dessa canção, ele falou que se inspirou nesse movimento surrealista. É um movimento que fala de coisas além da realidade, né? Só um trechinho, tá? Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você, fico falando pras paredes até anoitecer. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser, né? E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer, me entorpecer.
Menina Veneno. Olha aí, que coisa fora da realidade, né? E no meio da música também, é uma música, um sucesso muito conhecido, ele fala também o abajur cor de carne. Esse abajur cor de carne aí deu aí muito o que falar, né, gente? Muita gente foi perguntar para os autores onde é que ele tirou essa imagem, né? Então, essas imagens aí, o próprio autor ele falou que é uma influência direta do Carl Jung, que junto com o Freud é um dos fomentadores das ideias oníricas, do uso dos sonhos, né? Das coisas além da realidade. Vamos lá para a gente ver mais características do nosso movimento. Segue lá para a tela, por favor. Então, o surrealismo, que é um movimento... Opa, estou soltando aqui o meu violão aqui, né? Para a gente ver aqui. O surrealismo é um movimento, né? liderado pelo poeta e crítico francês, guarda esse nome aí, André Breton. E se refere a algo além da realidade. Buscava manifestar na atividade criativa o universo dos sonhos e do inconsciente, influenciados pela teoria psicanalítica de Freud e do Carl Jung, né, que eu falei ali para vocês. Olha aqui, ó, isso aqui tudo é coisa que não existe na realidade, né? Isso aqui que a gente está vendo aqui, né? Então, as características parecerem sem sentidos e absurdas num primeiro momento. Lidam com o mistério dos sonhos e com a espontaneidade das vontades inconscientes. E são referências simbólicas àquilo que cada ser humano não compreende de si mesmo, né? Então, são coisas que estão além da realidade. Seguindo aqui, nós vamos ver também, né, mais aqui imagens, né, mais retratações, mais... inclusive, aqui a gente está vendo aqui o Salvador Dalí, né, que é a figura que fez parte daquele filme, né, com essa caricatura. Tem também aqui os cisnes, refletindo elefantes do Salvador Dalí, né, grande artista. Né? E aqui é o próprio Salvador, que era uma figura assim, bem carismática. Né? Estamos vendo aqui mais imagens representativas do movimento surrealista. Deixa eu seguir aqui para mostrar uma outra ideia diferente, né? Que é aqui, ó, o Ismael Neri, né? Onde ele faz aqui seu autorretrato. Né? O Ismael Neri é descendente de indígenas africanos e holandeses. Né? Ele foi um pintor brasileiro de influência surrealista. Existe uma pessoa que tem um nariz dessa maneira na vida real? Não. Né? Então, ele mostra aqui uma pessoa totalmente diferente. É uma outra abordagem do surrealismo. Né? Vamos ver uma curiosidade aqui, uma coisa. Né? Aqui. Como, por exemplo, essa foto da Sala de Mae West, uma atriz. Né? Então, o surrealismo foi um dos últimos movimentos das vanguardas do século XX. Teve expressão na literatura, nas artes visuais, no cinema, no teatro e na filosofia. O André Breton, o grande líder, ele propunha uma nova proposta estética, né? Onde ele rompe com a primazia da compreensão racional e da diferenciação entre o sonho e a realidade, ou entre a lucidez e o delírio. Né? Então, cara, liberdade total. Obra de Dalí constituída de um cômodo em que o espectador pode, de fato, entrar na obra de arte. A sala fica no Teatro Museu Dalí. E aí, vamos um pouquinho além aqui, onde a gente tem o surrealismo no Brasil. Né? Até lá, de um lado você tem Ismael Neri, do outro lado você tem Tarsila do Amaral com Abapuru, tá? Representando aí as imagens do surrealismo no Brasil. E a nossa atividade, para a gente chegar aqui nos finalmente da nossa aula. Estamos já caminhando aqui.
a nossa atividade, a nossa enquete, né? Você ter o seguinte: qual o movimento de vanguarda artística europeia que mais te inspira? Então, eu tenho aqui, se você escolher o expressionismo, né? É uma explosão emocional na tela, tal. Né? Busca expressar sentimentos e emoções internas. Aí, se você escolher o fauvismo, é conhecido por suas cores vibrantes e puras. Aí os artistas fauvistas aplicavam cores fortes e contrastantes. Mais aqui, possibilidades. Se for cubismo, aí você vai falar arte de fragmentar objetos. Você vai defender da sua maneira. O futurismo exaltou a velocidade e o surrealismo explorou o inconsciente, né? Então, aqui, nós chegamos no final da nossa aula, né? Espero que vocês tenham realmente assim adentrado nesses conhecimentos e que seja uma alegria quando você for assim ter que responder alguma coisa a respeito desse assunto, tá bom? Ficamos por aqui. Valeu, até a próxima aula.